Nós somos pastores no Brasil, E noi siamo pastori in Brasile, no estado de Minas Gerais, nello stato di Minas Gerais, cidade de Ipatinga. la città di Ipatinga. E nós pastoreamos as gerações mais novas. E noi siamo coloro che si prendono cura dei più giovani. Minha esposa é pastora das crianças La mia moglie è anche pastore dei bambini e do louvor também. e anche si prende cura della lode. E eu sou pastor, eu e ela somos pastores dos adolescentes e dos jovens. E noi insieme pastoriamo i giovani e gli adolescenti. E cuidamos de várias coisas também na igreja, além disso. E curiamo ancora anche alcune altre cose nella chiesa in più. E Deus, ele não une pessoas, Dio non unisce persone, une propósitos. Dio unisce propositi. E eu, Amen. graças a Deus, eu conheci o Fábio e a Carla E grazie a Dio ho conosciuto Fabio e Carla quando a gente estudou lá nos Estados Unidos. quando noi abbiamo studiato insieme negli Stati Uniti. E eles falaram muito bem aqui da igreja. E loro ci hanno detto cose così belle di questa chiesa. Eles são muito bons no marketing, viu, pastor? Sono venditori veramente bravissimi. loro. Pode colocar eles para Puoi fazer metterli propaganda. nella da pubblicità della chiesa. Mas a igreja é melhor ainda do que eles já tinham falado bem. Ma quando siamo arrivati qua abbiamo visto che la chiesa è ancora più bella di quello che hanno detto loro. Amém? Amen. Queridos, e tem muitos anos que eu oro por algumas nações. E cari, da alcuni anni io prego per le nazioni. E eu sempre orei, há muitos anos que eu oro por basicamente 3 países. E da tanti anni io prego basicamente per 3 nazioni. Vários países, mas esses 3 têm mais tempo. Per diverse, ma queste 3 nazioni da più tempo. Que é a Itália, C'è l'Italia, os Estados Unidos gli Stati Uniti d'America e Israel. e anche Israele. E pesquisando a história da minha família, E cercando la storia della mia famiglia, eu vi que eu tinha bisavô italiano. io ho visto che avevo un antenato italiano Ele era do norte da Itália, de Pordenone, che era di Pordenone nel nord perto da dell'Italia, Áustria. vicino quasi all'Austria. E uma parte da família foi para o Brasil, E quindi una parte della famiglia è andata in Brasile, outra parte foi para a Itália. un'altra all'Italia, Não, outra parte foi para os Estados Unidos. no scusami, un'altra parte è andata in America E o meu avô casou com uma judia. e il mio nonno si è sposato con un'ebrea. Então eu descobri isso esses dias agora. Io ho scoperto questo in questi giorni qua E eu estou muito feliz de estar aqui na Itália. e io sono così contento di stare qua oggi in Italia E abençoando também essa nação. e anche potendo benedire questa nazione. Amém? Amen. E uma coisa interessante Una cosa molto interessante é que o Brasil exporta tudo que ele tem de melhor, né? è che il Brasile esporta tutto quello che ha di meglio. Nós alimentamos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Noi diamo cibo a più di 2 miliardi di Billions. persone. Ah, tá. 2 miliardi, quindi più dei milioni, 2 miliardi di persone nel mondo. E nós exportamos os melhores jogadores de futebol, né? Noi esportiamo anche i più bravi calciatori, sappiamo di questo. Quando eu morava nos Estados Unidos, Quando io abitavo negli Stati Uniti, comprei uma caixa de laranja. io ho comprato così una cassa di arance. Parecia que a laranja era de plástico, Sembrava un'arancia di plastica, de tão perfeita. perché era così perfetta. E quando eu li na caixa, Quando ho letto nella cassa, falava que vinha do Brasil. diceva esportato dal Brasile. Made in Brasil. Made in Brazil. Fatto dal Brasile. E nós também exportamos missionários pelo mundo. E anche, oltre a questi prodotti, esportiamo anche missionari a tutto il mondo. E vocês têm que honrar muito os pastores de vocês. E voi dovete onorare tanto i vostri Porque o pastori. Brasil exportou o que ele tinha de melhor para cá. Perché il Brasile ha esportato quello che aveva di meglio per qua. Amém? Amen. Glória a Deus. Queridos, Gloria a Dio. eu queria falar um pouco sobre o propósito de Deus. Io volevo parlare un po' sul proposito di Dio questa sera. Há alguns anos atrás, Alcuni anni fa eu estava vendo um documentário stavo guardando questo documentario de um jornalista di un giornalista que ele estudou o Estado Islâmico, e lui ha studiato lo Stato islamico, o grupo ISIS. il gruppo chiamato ISIS. E quando eu estava ouvindo esse documentário, Quando stavo lì guardando questo documentario,
algo me impactou muito forte. Qualcosa mi ha toccato così fortemente. Que ele disse que o ISIS E lui dice che l'ISIS atraiu 30.000 jovens ha attirato 30.000 giovani da Europa dall'Europa e dos Estados Unidos, e anche dagli Stati Uniti. que largaram tudo Loro hanno lasciato tutto e foram viver no meio deles. e sono andati a vivere con l'ISIS. E esse jornalista, E questo giornalista, ele disse uma coisa que me marcou, lui ha detto qualcosa che mi ha colpito. que esses jovens largaram tudo Che questi giovani hanno lasciato tutto, dos seus países ricos anche le sue nazioni che erano ricche, para viver no meio do deserto, per vivere in mezzo al deserto. porque lá eles encontraram um propósito de vida. Perché lì loro trovavano un proposito di vita. E nós temos o verdadeiro propósito, E noi abbiamo il vero proposito, que é Cristo Jesus. che è Cristo Gesù. E por que muitas vezes E perché allora tante volte não vivemos nesse propósito? non viviamo dentro di questo proposito? A Bíblia conta a história de dois jovens. La Bibbia ci racconta una storia di due giovani, Que abraçou o seu propósito uno che ha abbracciato il suo proposito e outro que rejeitou o seu propósito. e un altro che lo ha rifiutato. Então hoje Quindi oggi, eu gostaria de falar um pouco sobre esses dois jovens stasera voglio parlare un po' di questi due giovani. e eu gostaria que você escolhesse essa noite E io voglio che tu possa scegliere questa sera, com todo o seu coração con tutto il tuo cuore, qual o propósito você quer seguir. quale proposito tu vuoi seguire. E eu não vou abrir aqui por causa do nosso tempo, Io non aprirò e andrò fino in fondo per il tempo, mas o primeiro jovem ma il primo giovane era Pedro. era chiamato Pietro. A Bíblia diz que Pedro, La Bibbia ci dice che Pietro, ele imediatamente lui immediatamente seguiu Jesus. ha seguito Gesù. Depois de Jesus ter feito uma pesca milagrosa Dopo com che ele. Gesù ha pescato miracolosamente dei pesci. E no texto de Lucas, E nel testo quindi di Luca diz que ele deixou tudo para seguir Jesus. dice che lui ha lasciato tutto per seguire Gesù. E o segundo jovem E il secondo giovane é o jovem rico, è il giovane chiamato giovane ricco. que fala lá em Marcos capítulo 10. La storia è in Marco capitolo 10. Diz que Jesus encontrou um jovem rico. E dice che Gesù ha incontrato un giovane ricco. E engraçado porque quando falou de Pedro, È bello perché quando ha parlato di Pietro falou do nome dele, ha parlato il suo nome, porque ele entrou na história. perché lui è entrato nella storia. Mas o jovem rico, Ma quando si è riferito al giovane que ricco rejeitou o seu propósito, che ha rifiutato il nós não proposito, sabemos o nome dele, non sappiamo neanche il suo nome. mas sabemos que ele amou as riquezas. Sappiamo che lui ha amato le ricchezze. E esse jovem rico, Quindi questo giovane ricco, ele chegou diante de Jesus lui è arrivato davanti a Gesù da maneira correta. dalla forma giusta. Ele se ajoelhou diante de Jesus Lui è venuto e si è inginocchiato davanti a Gesù. e fez uma pergunta: E lui ha fatto una domanda. como eu posso herdar a vida eterna? Come posso io ereditare la vita eterna? E Jesus, ele falou com ele que a maneira de herdar a vida eterna é obedecendo ao Senhor. E Gesù ha risposto che la forma di farlo è ubbidendo al Signore. E ele falou: eu tenho obedecido desde jovem. E quindi lui ha detto, ma io obbedisco da quando sono Eu molto tenho piccolo. obedecido os mandamentos morais de Deus. Ubbidisco i comandamenti morali di Dio. Eu tenho uma moralidade. Io ho una moralità. Eu não matei, Non ho mai ucciso. Non não adultero, ho commesso adulterio. não furto. Non ho mai furtato. E ele sabia todos os mandamentos de cor. Lui sapeva ogni comandamento in memoria. E Jesus falou, e ele falou que ele tem obedecido todos esses mandamentos desde a infância. E quindi lui dice, io obbedisco tutto questo da quando sono piccolo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele E la Bibbia dice che Gesù lo ha guardato e o amou. e lo ha amato. Veja, no texto de Pedro, Vedi, nel testo di Pietro, Jesus foi bem objetivo. Gesù è stato molto obiettivo. Mas aqui, Ma qua, Jesus quis ir mais profundo. Gesù ha voluto entrare in profondità. E ele falou o seguinte: E quindi lui ha detto questo. falta uma coisa. Ti manca qualcosa. Vai e vende tudo que possui Vai, vendi tutto quello che tu hai
e dê o dinheiro aos pobres, e prendi questi soldi e dona ai poveri. e você terá um tesouro no céu. E tu avrai un tesoro nei cieli. Depois disso, Dopo di questo, venha e me siga. vieni e seguimi. E a Bíblia diz E quindi la Bibbia que dice ele ficou abatido che lui si è rattristato e afastou-se de Jesus, e si è allontanato da Gesù. porque tinha muitas riquezas. Perché lui aveva così tante ricchezze. O problema do jovem rico não era as riquezas. Il problema suo non erano le ricchezze. O problema dele é porque ele encontrou o propósito de vida dele Il suo problema è perché lui ha trovato il suo proposito di vita e ele rejeitou o propósito de vida dele. e ha rifiutato il proposito della E sua a Bíblia vita. diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, E la Bibbia dice che quando ci sono due o più radunati nel suo nome, ele estaria no nosso meio. lui sarebbe in mezzo a queste E persone. nós estamos aqui hoje como jovem rico, E noi siamo qua oggi come questo giovane ricco, diante da presença de Jesus. davanti alla presenza di Gesù. E que será que Jesus está dizendo para você abrir mão? E che cosa Gesù ti sta dicendo di lasciare oggi? Pode ser que o seu amor não esteja nas riquezas. Può essere che il tuo amore non sia messo nelle ricchezze, Pode ser que seja uma outra coisa ma può essere che ci sia un qualcosa que está te impedindo de seguir o propósito de Deus. che oggi ti impedisce di seguire il proposito di Dio. Não vou entrar em detalhes aqui, Non voglio entrare nel dettaglio, para você não se prender aos detalhes. perché tu non ti prendi al dettaglio. Mas o Espírito Santo vai falar com você essa noite. Ma so che lo Spirito di Dio parlerà a te in questa sera. Coisas que você precisa deixar Cose che tu devi rinunciare para que você consiga seguir o propósito de Deus para sua vida. perché tu possa seguire il proposito di Dio per la tua vita. As diferenças básicas desses dois jovens. Le differenze basiche di questi due giovani. Primeira, a identidade. Prima, la identità. Um não tinha nome Uno non aveva neanche un nome, e outro tinha uma identidade. l'altro aveva un'identità. O mais importante nessa noite Il più importante questa sera e na sua vida, e nella tua vita, uma das coisas mais importantes, una delle cose più importanti é você entender quem você é. è capire chi tu sei. Quando você entende quem você é, Quando tu capisci chi tu sei, você entende o propósito de Deus na sua vida. tu capisci il proposito di Dio per la tua A vita. Bíblia diz que Pedro, La Bibbia dice che Pietro, ele entendeu que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo. lui ha capito che Gesù era il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Jesus deu uma nova identidade para ele. E Gesù l'ha dato una nuova identità. Talvez não foi uma nova identidade, talvez foi a identidade original dele. Forse non era neanche nuova, ma fosse la sua identità originale. Porque às vezes a vida, Perché tante volte la nostra vita, as feridas, le ferite, as complicações da vida, le complicazioni che ci os sono, vícios, e anche le dipendenze, o pecado, i peccati, o sofrimento, la os sofferenza, traumas, i traumi nos transforma ci cambiano numa forma negativa. di una forma negativa. E Jesus quer mostrar quem nós somos. E Gesù ci vuole far vedere chi noi veramente siamo. Às vezes Jesus muda até o nome da pessoa, A volte Gesù deve anche cambiare il nome della como foi persona, com Pedro. come è successo con Pietro. Ele era chamado de Simão, Lui era chiamato Simone, mas Jesus colocou uma identidade forte nele. ma Gesù ha messo in lui un'identità forte. Ele tinha uma identidade fraca, Lui aveva un'identità invece debole prima, de um homem mesquinho, di un uomo che era mediocre, que ficava nervoso che si arrabbiava così facilmente e que não conseguia dizer para Jesus que o amava. e non riusciva neanche a dire a Gesù che lo amava. A Bíblia diz que Jesus perguntou para ele: La Bibbia dice che Gesù ha chiesto a Pietro: Pedro, Pietro, tu me agape? ma tu mi ami con l'amore agape? E Pedro respondia para Jesus: E Pietro rispondeva a Gesù: Eu te filéu. io ti fileo, ti amo con l'amore fileo. O amor ágape é o amor perfeito. L'amore agape è l'amore perfetto. Pedro sabia que não tinha um amor perfeito por Jesus. Pietro era consapevole che non lo aveva questo amore E per Jesus Gesù. falava: Você me ama com perfeição? E Gesù chiedeva: tu mi ami con perfezione, Pietro? E ele falava assim: Eu gosto de você. E lui diceva tipo: io ti voglio bene, Gesù. E Jesus perguntou de novo: E Gesù chiedeva ancora: Pedro, tu me agape? Pietro, tu mi agapi? E ele respondeu pela segunda vez: E lui ancora una volta ha risposto: Senhor, eu te filéu. Signore, io ti fileo. E aí a Bíblia diz que na terceira vez, E quindi nella terza volta dice la Bibbia: Jesus perguntou: Pedro, tu me filéu? Gesù ha chiesto invece a Pietro: tu mi fileo?
E aí a Bíblia diz que Pedro ficou inquieto. E la Bibbia dice che Pietro dentro di E ele sé conseguiu responder: Senhor, eu te agape. si è agitato e è riuscito a rispondere: Signore, io ti agapo. E Jesus falou: então vai e cuida das minhas ovelhas. E quindi Gesù ha detto: vai e prenditi cura delle mie pecore. Porque Pedro, Perché Pietro ele não conseguia nem mesmo dizer para um outro homem non riusciva neanche a dire a un altro que ele uomo amava aquele homem. che amava quell'uomo. Ele tinha problemas na alma dele Forse aveva problemi nella sua anima que precisavam ser tratadas. che dovevano essere trattati. Mas ele se deixou ser tratado por Deus. Ma lui si è lasciato trattare da Dio. E Deus usou a identidade dele E Dio ha usato la sua identità para transformar nações. per trasformare nazioni A Bíblia intere. diz que Jesus chamou Pedro pescador de peixes La Bibbia dice che Gesù ha chiamato Pietro il pescatore di e pesci disse: você será pescador de homens. e ha detto: tu ti diventerai pescatori di uomini. Ou seja, o Senhor usou a profissão Cioè Gesù ha usato la sua professione e a aptidão dele e anche la sua capacità para cumprir o propósito dele na vida de Pedro. per farlo compiere il suo proposito che aveva per Pietro. Deus, ele usa a sua identidade Dio usa la tua essenza, la tua identità para mudar pessoas. per cambiare persone. Às vezes as pessoas que foram mais feridas A volte persone che sono state più ferite são as pessoas que são mais usadas para trazer cura. sono le persone più usate per portare guarigione. Porque Deus pega aquilo que o diabo quis fazer, Perché Dio prende quello che il diavolo ha voluto fare, aquilo que o mundo quis fazer, quello che il mondo ha voluto fare. e usa para a glória dele. E lui usa questo per la sua gloria. Então você precisa saber quem você é em Deus. Quindi tu devi sapere chi sei in Dio. Às vezes seu pai falou que você é algo. A volte il tuo padre ti ha detto che sei Às qualcosa. vezes pessoas falaram que você é algo. Forse persone ti hanno detto che tu sei Mas qualcosa. você precisa entender quem você é em Deus. Ma tu devi capire chi tu sei. Porque Deus jamais vai dizer que você é algo negativo. Perché Dio non dirà niente di negativo su di te. Deus não vai dizer que você é uma pessoa amaldiçoada. Dio non ti dirà mai che sei una persona Pelo maledetta. contrário, as palavras que ele tem para você Invece le parole che lui ha são per te palavras de vida. sono parole de di paz. vita, di pace. Jeremias 29:11 Geremia diz que 29:11 os planos do Senhor para sua vida dice che i piani del Signore per la são tua planos de vita te prosperar, sono pieni de te dar um verità, futuro di darti certo. un futuro. Aleluia. Aleluia. Amém. Amen. E a Bíblia diz que o jovem rico, E la Bibbia quindi dice che il giovane ricco, ele era religioso, lui era religioso, mas não sabia quem era Deus. ma non sapeva chi era Dio. Sabe, eu sei que aqui é um país muito religioso, Sai, io so che qua in Italia è una nazione molto religiosa, mas será que as pessoas conhecem a Deus? ma le persone conoscono Dio. Você precisa entender Tu devi capire quem você é chi tu sei para conhecer a Deus per conoscere a e Dio para fazer Deus e conhecido. per farlo conosciuto. A Bíblia diz também que a diferença dos dois. La Bibbia dice un po' della differenza dei due. Aliás, a Bíblia mostra que a diferença dos dois La Bibbia ci fa vedere invece che la differenza está na posição. sta nella posizione. Pedro e o jovem rico Pietro e il giovane ricco foram a Jesus com uma posição de humildade. sono tutti e due andati da Gesù con una posizione di umiltà, Mas Pedro permaneceu humilde, ma Pietro è rimasto umile, enquanto o jovem, mentre il giovane ele não reconheceu que ele precisava de Jesus. non ha riconosciuto che aveva bisogno di Gesù. O engraçado é que logo depois desse texto jovem rico, Il bello è che subito dopo di questo testo del giovane conta a história de Zaqueu. c'è la storia di Zaccheo. Zaqueu também era outro rico. Zaccheo era un'altra persona molto ricca E ele foi tratado de uma maneira totalmente diferente por Jesus. e lui è stato trattato da Gesù di una forma molto diversa. Por quê? Perché? Porque ele foi humilde o tempo todo. Perché lui è stato umile tutto il tempo. Ele teve uma posição de adorador. Lui ha avuto una posizione di E adorazione. Jesus não pediu as riquezas dele. Gesù non ha chiesto le sue ricchezze, Mas ele disse: ma lui dice: se caso eu fui corrupto com alguém, se forse sono stato corrotto verso qualcuno, quero devolver 4 vezes mais. io voglio dare indietro 4 volte E in più. quando ele falou isso, E quando lui ha detto questo, Jesus falou: Gesù ha detto: agora chegou salvação a essa casa. adesso è arrivata la salvezza in questa casa. Porque houve renúncia, Perché c'è stata rinuncia, houve arrependimento. c'è stato ravvedimento. Então o problema de Jesus não é com as riquezas em si. Quindi il problema di Gesù non è con le ricchezze di per sé.
O problema é com o nosso coração. Il suo problema è sempre col nostro cuore. Ele quer tratar o nosso coração. Lui vuole lavorare il nostro cuore. A posição do jovem rico La posizione del giovane foi uma ricco posição de soberba è stata una posizione di superbia e de religiosidade. e di religiosità. E qual tem sido a sua posição diante do seu propósito? Quale sta essendo la tua posizione davanti al tuo proposito? Muitas pessoas são abençoadas Tante persone sono così benedette porque têm uma posição de humildade. perché scelgono la posizione di umiltà, Mas muitas pessoas não recebem tudo ma tante persone non ricevono il pieno porque acham que sabe tudo. perché pensano di sapere tutto, Não são ensináveis. perché non sono come posso dire, non possono essere insegnate da altri. Quantas vezes eu vejo jovens e adolescentes, nós trabalhamos com muitos jovens e adolescentes, Noi lavoriamo con i giovani e adolescenti, quante volte io vedo loro que acham que sabe de tudo. che pensano che sanno tutto E eles pedem um conselho, e quindi chiedono un consiglio e aí antes de você dar, ele já fala tudo. e prima di dare il consiglio lui ti dice tutto. E quando você vai falar, ele fala: "Tá bom, pastor, eu já sei". E quando tu rispondi lui dice va bene pastore, io lo so già. Pessoas que às vezes não perguntam nada. Persone che a volte non chiedono niente. Jesus, ele mais perguntava Gesù chiedeva più do que afirmava, di quello che affermava, porque às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. perché a volte le domande sono più importanti dalle risposte. É claro que nós temos que ser uma resposta de Deus nessa noite. Certo che noi dobbiamo essere la risposta di Dio questa sera. Muitas pessoas também não são transformadas, Ma tante persone non sono trasformate, porque não têm humildade, por exemplo, de ser discipulado, perché non hanno l'umiltà di essere, ad esempio, discepolato, de receber uma orientação. di ricevere orientazione. Amém? Amen. Outra diferença básica dos dois: Un'altra differenza di questi due giovani, o apego ao mundo. l'attaccamento al mondo. Pedro abandonou a riqueza, Pietro ha lasciato le ricchezze, enquanto o jovem rico mentre il giovane ricco, a abraçou. lui ha abbracciato esse. Será que o que Deus está pedindo para você hoje? Che cosa Dio ti sta chiedendo questa sera? Será que o apego ao mundo Se l'attaccamento al mondo não tem te atrapalhado? non ti sta dando fastidio, O que na sua vida ainda é mundano? che cosa dentro la tua vita è ancora del mondo? E quando eu digo mundo, E quando io dico del mondo, não falo de pessoas, non parlo di persone, nem do planeta, neanche del pianeta Terra. mas eu falo de mundo, do sistema. Io sto parlando di un sistema. Coisas que nós nos apegamos ao sistema desse mundo. Cose del sistema di questo mondo a cui noi ci attacchiamo. Por exemplo, Ad esempio, as pessoas elas querem nascer, estudar, le persone vogliono nascere, studiare, trabalhar, lavorare, aposentar, poi prendere la pensione curtir a aposentadoria, e godersi di questa pensione. depois morrer quentinho na cama, E poi morire nel calduccio nel letto. de preferência quando estiver dormindo, Forse quando sta dormendo, sem sofrer. senza sofferenza. Mas Deus tem muito mais para nós. Ma la verità è che Dio è molto di più per noi. Não é errado você querer ter uma vida confortável. Non è sbagliato tu volere avere una vita comoda, Mas será que o propósito de Deus para sua vida ma sarà il proposito di Dio per la tua vita. não está às vezes em sair um pouco da sua zona de conforto? Forse non è trovato un po' fuori dalla tua zona di comfort. O pastor é uma grande inspiração para mim, Il pastore è una grande ispirazione per me, porque eu tenho esse sonho também de plantar uma igreja na Europa. perché anche io ho il sogno di impiantare una chiesa in Europa. Mas às vezes você está lá no Brasil confortável. Ma a volte tu sei lì in Brasile e sei comodo. Uma coisa é uma pessoa que está sofrendo Una cosa è una persona che sta là nella sofferenza, na miséria, nella na miseria, pobreza. povertà. Uma pessoa que tem grandes coisas no Brasil, um ministério grande, Una persona che ha un grande ministero, grandi cose in e Brasile, abrir mão. e rinunciare a tutto questo. Existe um provérbio chinês C'è un proverbio cinese que, aliás, um cristão chinês, che in realtà un cristiano cinese ele disse o seguinte: lui ha detto questo: você vai ter que morrer por algo. tu dovrai morire per qualcosa. Por que não morrer por Jesus? Perché no morire per Gesù?
Às vezes nós estamos investindo nesse mundo A volte stiamo investendo in questo mondo e não entendemos que esse mundo é um mundo falido. e non capiamo che questo qua è un sistema fallito. Eu não sei como é aqui na Itália, Non so come qua in Italia, mas no Brasil, quando um banco fale, ma in Brasile quando una banca fallisce, eles dão alguns dias loro ti danno alcuni giorni para você tirar o dinheiro de lá, per togliere i soldi di questa banca, para você fechar a sua conta. per chiudere i tuoi depositi e il tuo conto. Imagina se eu te falasse que tivesse um banco ali Immagina che se io ti dicessi che c'è una banca lì e você tem 1 milhão de euros. e tu hai 1 milione di euro. Amém? Amen? Oh, yes. E aí eu falo, aquele banco está falido, E io dico, guarda, questa banca qua è fallita, mas eu gostaria que você investisse o seu dinheiro ali. ma io voglio che tu possa investire i tuoi soldi là. Alguém aqui iria investir o dinheiro lá? Qualcuno farebbe? Alguém? Farebbe. Ninguém. Nessuno, penso, eh. Sabe, se a televisão falar que um banco faliu, Se la TV ha detto che una banca è fallita, mesmo se ele não tiver falido, anche se non è veramente fallita ancora, ele pode falir, lui può fallire, porque todo mundo vai lá tirar o dinheiro de lá. perché tutti vanno lì e togliono i suoi soldi. Não é verdade? Tolgono i soldi, non è vero? Você investiria seu dinheiro num banco falido? Tu investiresti i tuoi soldi in una banca fallita? Então por que nós investimos a nossa vida neste mundo? Allora perché investiamo la nostra vita in questo mondo? Esse mundo está falido Questo mondo è già fallito e foi declarada a falência dele na cruz do e Calvário. nella croce è stata dichiarata il suo E fallimento. o que nós temos que investir? Che cosa noi dobbiamo Nós investire? temos que investir no reino de Deus. Dobbiamo investire nel regno eterno di Dio. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Prima Corinzi 15:58 diz que no Senhor dice che nel Signore nada do que fizermos niente di quello che noi facciamo será inútil. sarà inutile, Será um investimento. ma sarà un investimento. E a Bíblia diz que nossa semente no reino de Deus, La Bibbia dice che il nostro seme nel regno di Dio ela irá ser multiplicada sarà moltiplicato por 100, per 100, 60 e 30 por 1. per 60 e anche 30 per 1. Amen. Pedro entendeu isso. Pietro lo ha capito. E hoje, se você for lá em Roma, E oggi se tu vai lì a Roma, tem uma praça lá, não é isso? c'è quella piazza là, non è vero? Com o nome dele. Il suo nome. Porque ele teve um legado. Perché lui ha avuto un'eredità. Porque ele não investiu neste mundo, Lui ha lasciato qualcosa perché non ha investito in questo mondo, mas investiu no reino. ma ha investito nel regno di Dio. E a quarta diferença e última E l'ultima e la quarta differenza está em relação ao futuro dele. sta in riguardo al futuro. O jovem rico Il giovane ricco foi mais um que passou por Jesus. è stato un'altra persona che è passata da Gesù. Mas Pedro Ma Pietro, foi o homem que sacudiu o mundo. lui è stato l'uomo che ha scosso il mondo. Amém? Amen. Amém? Amen. E nós devemos nos mover por propósito. Noi ci dobbiamo muovere per proposito. Algumas pessoas têm se movido por oportunidades. Alcune persone si stanno muovendo per opportunità. A Bíblia diz que Judas se moveu por La oportunidade. Bibbia dice che Giuda si è mosso per opportunità. Ele tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro. Lui aveva l'opportunità di fare un po' di soldi. E depois nós sabemos o que aconteceu. E dopo noi sappiamo che cosa è successo. Nós temos que nos mover por propósito. Noi ci dobbiamo muovere invece per proposito. A Bíblia também diz La Bibbia ci dice anche que Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. che Dio sostenerà ogni nostra necessità in Cristo Gesù. Muitas pessoas têm se movido por necessidade. E tante persone si stanno anche muovendo per necessità. Se tem uma necessidade, ele vai lá ou vai aqui Se c'è una necessità, lui va di là, va di qua e não se move por propósito. e non si muove per proposito. A Bíblia diz que Esaú La Bibbia dice che Esaù, se moveu por necessidade. lui si è mosso per necessità. E ele perdeu o propósito de Deus para a vida dele. E lui ha perso il proposito di Dio per la sua vita. Porque Deus não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Perché Dio non era il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Deus era o Deus, seria o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Prima dovrebbe essere il Dio di Abramo, Isacco e Esaù. Mas Esaú Ma Esaù se moveu por necessidade. si è mosso per necessità. Cuidado com as suas necessidades. Stai attento con le tue necessità. Não fuja do seu propósito. Non scappare del tuo proposito. Porque Deus há de suprir todas as suas necessidades. Perché Dio sostenerà ogni tua necessità. Eu tenho necessidades, você tem? Anche io ho necessità, tu le hai.
Vamos colocar isso no nosso propósito. Mettiamo questo dentro il nostro proposito. Amém. Amen. Glória a Deus. Você até Glória a Deus. melhorou agora, dentro do propósito. Melhorou a mensagem. E tem pessoas que se movem pela dor também. Ci sono anche persone che si muovono per dolore, Pelas feridas do passado. per le ferite del passato. Em Juízes capítulo 11, Giudici capitolo 11 conta uma das histórias mais tristes da Bíblia. ci racconta una delle storie più triste della Bibbia. Jefité, o gileadita, Jefté, quello che abitava a Gileade. e foi bom. Aê. Ele tinha feridas do passado. Lui aveva ferite del passato. Ele era filho de uma prostituta. E lui era figlio di una prostituta. Ele tinha vivido rejeição na vida dele. Lui aveva vissuto rifiuto nella sua vita. E a pessoa que é ferida e não se cura, La persona che è ferita e che non si cura ela acaba ferindo outros. ferisce altre persone. E a Bíblia diz que Jefité, La Bibbia dice che Jefté ele se moveu pela dor. si è mosso per il dolore. E isso trouxe um benefício para ele no primeiro momento. E questo nel primo momento l'ha dato un beneficio. Ele teve vitórias. L'ha dato vittorie. Mas a Bíblia diz que ele fez uma promessa para Deus. Ma la Bibbia dice che lui ha fatto una promessa a Que Dio. a primeira pessoa que ele visse quando chegasse na casa dele, Che la prima persona che vedesse che arrivasse a casa ele ia sua, sacrificar o Senhor. lui dovrebbe sacrificarla O al Senhor não Signore. pediu aquele Il sacrifício, Signore non ha chiesto neanche il sacrificio. mas ele fez aquele pacto com Deus. Ma lui ha fatto questo patto con Dio. E a primeira pessoa que apareceu E la prima persona quindi che è venuta foi a filha dele, è stata la sua a figlia. única filha dele. L'unica figlia che aveva. E como nós devemos nos mover? Come quindi noi ci dobbiamo muovere? Primeiro, nós devemos nos mover para o propósito. Primo, noi ci dobbiamo muovere per proposito. A vida é muito curta La vita è così corta e nós precisamos focar no nosso propósito. e noi dobbiamo focalizzarci nel nostro proposito. A Bíblia diz que Moisés se moveu pelo propósito. La Bibbia dice che Mosè si è mosso per proposito. Ele disse: eu só vou subir Lui ha detto io soltanto salirò se o Senhor estiver à minha frente. se il Signore sarà davanti a me. E assim ele libertou um povo. E così lui ha liberato tutto il popolo. Segunda coisa, nós temos que nos mover pela palavra de Deus. Seconda cosa, ci dobbiamo muovere per la parola di Dio. A palavra do Senhor veio a mim, diziam os profetas. La parola del Signore che è venuta a me, dicevano i Eles profeti. eram movidos pela palavra de Deus. Erano mossi dalle parole di Dio. A Bíblia diz La Bibbia dice que o apóstolo Paulo, che l'Apostolo Paolo ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. è stato impedito dallo Spirito Santo di andare verso l'Asia. E ele veio para a Europa. E lui è venuto all'Europa. Ele foi e passou tudo aqui. Lui ha affrontato tutti i problemi Foi qua. até a Espanha. Anche è andato fino alla Spagna. E por isso o evangelho chegou até nós. Per questo il Vangelo è arrivato anche Porque a ele noi. se moveu pela palavra de Deus. Perché lui si è mosso per la parola di Dio. E nós também devemos nos mover pelo Espírito de Deus. E anche noi ci dobbiamo muovere per lo Spirito di Dio. Hoje nós estamos num tempo de tomar decisões rápidas. Noi siamo in un tempo dove dobbiamo prendere decisioni velocemente. Se nós não tivermos um propósito dentro de nós, Se non abbiamo un proposito dentro di noi. não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, Se non abbiamo la parola di Dio dentro di noi. e formos cheios do Espírito Santo, E se noi non siamo pieni dallo Spirito nós vamos Santo, tomar decisões erradas. noi prenderemo decisioni sbagliate. Porque às vezes nós não temos como fazer uma campanha de 21 dias de oração Perché tante volte non abbiamo come fare una preghiera di 21 giorni para decidir algo. per decidere qualcosa. Temos que decidir rápido. A volte dobbiamo decidere Por isso temos que velocemente. ser cheios do Espírito E Santo. per questo dobbiamo essere Quem é pieni cheio do dallo Espírito Spirito. Santo toma decisões rápidas. Chi è pieno dallo Spirito Santo prende decisioni Um velocemente. dia eu estava na casa de uma pessoa Un giorno io ero alla casa di una e eu persona. estava orando. Stavo lì pregando. Eram uns casais de discípulos meus me levaram lá. E una coppia di discepoli miei mi hanno portato là. E essa moça não conseguia dormir. E questa donna non riusciva ad Ela estava addormentarsi. tendo pesadelos. Aveva degli incubi. E eu estava orando por ela. E io stavo pregando per lei. E eu falei: Espírito Santo, E io ho detto, Spirito Santo, enche-me de ti. riempimi di te. Porque nós já tínhamos orado por ela. Perché avevamo già pregato per lei. E ela continuava não conseguindo dormir. E continuava a non riuscire ad Vendo addormentarsi. demônios. E c'erano anche i demoni. Ouvindo vozes. Senteva le voci. E eu falei: enche-me de ti. E io ho detto, riempimi di te. E o Senhor falou comigo E il Signore ha detto a me que tinha algo dentro do guarda-roupa dela che c'era qualcosa dentro il que suo estava consagrado a demônios. armadio che era consacrato ai demoni. E eu não sabia de nada. E io non sapevo di Eu niente. falei: será que eu falei na carne? Io ho detto, ma ho parlato questo dalla E se não carne. tiver nada lá?
Forse non ci sarà niente nell'armadio. E ela falou, realmente eu ganhei um presente. Lei l'ha detto, infatti io ho ricevuto un regalo. E ela tinha ganhado um presente tipo de madeira grande. E avevo ricevuto questo regalo di legno grande. E era algo consagrado. Era qualcosa consacrato. E nós quebramos aquilo. E noi abbiamo rotto la consacrazione. E ela aquela noite já conseguiu dormir. E quella sera stessa, quella notte ha riuscito a Você dormire. precisa ser cheio do Espírito Santo Tu devi essere pieno dello para Spirito você Santo receber os dons espirituais per ricevere i doni e poder spirituali abençoar a vida das e pessoas. poter benedire le vite delle persone. Mas basicamente, qual o propósito de Deus para nós? Ma basicamente qual è il proposito di Dio per noi? Sabe, existem propósitos que todos nós aqui temos. Sai, ci sono propositi che tutti noi qua abbiamo. E existem propósitos que são individuais. E ci sono anche i propositi che sono individuali. O propósito que Deus tem para o André Un proposito che Dio ha per André nem sempre é o mesmo que ele tem para mim. non è lo stesso che il proposito che Dio ha per me. Mas vamos supor que você ainda não ouviu a voz de Deus. Ma supponiamo che tu non hai ancora sentito la voce di Você Dio. não ouviu propósitos específicos para sua vida. Non sai ancora i propositi specifici per la tua vita. A palavra de Deus já te dá propósitos. La parola di Dio stessa ti dà già propositi. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 12, La Bibbia dice Efesini capitolo 1 verso 12 que nós fomos feitos che noi siamo stati fatti para a glória de Deus. per la gloria di Dio. Então, o seu primeiro propósito Quindi il tuo primo proposito é glorificar a Deus, è glorificare a Dio, viver para a glória de Deus, vivere per la gloria di porque Dio, para isso Deus nos chamou. perché per questo Lui ci ha chiamato. Isaías 43:7. Isaia 43:7. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, Ognuno di quelli che sono chiamati per mio nome, eu criei para a minha glória. io ho creato per la mia gloria. Formei e fiz para a minha Ho glória. formato e fatto per la mia gloria. Você foi feito para a glória de Deus. Tu sei stato fatto per la gloria di Dio. 1 Coríntios 10:31. 1 Corinzi 10:31. Assim quer vocês comam, Così quando mangiate quando beberem, o quando bevevate ou quando fizerem qualquer outra o coisa, facendo qualsiasi cosa, faça tudo para a glória de Deus. fa per la gloria di Dio. Você foi feito para a glória de Deus. Tu sei stato E fatto para glorificar a Deus per glorificare a com Dio tudo que você fizer con tutto quello che e tu com fai tudo que você é. e con tutto quello che tu sei. Nós também fomos feitos com o propósito de sermos parecidos com Jesus Siamo stati fatti anche con il proposito di assomigliare a Gesù e desfrutarmos da presença do Pai. e anche godersi della sua presenza. Efésios 1 Efesini 1 diz o seguinte: dice così: em amor nos predestinou in amore ci ha predestinato para sermos adotados per essere adottati como filhos, come figli como por meio de Cristo Jesus, per mezzo di Cristo Gesù, conforme o bom propósito da vontade de Deus. d'accordo con il proposito della volontà di Dio. Romanos 8:28. Romani 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas Sappiamo che Dio agisce in ogni cosa para o bem daqueles que amam a Ele, per il bene di coloro che amano dos que Lui, foram chamados coloro che sono stati chiamati segundo o seu propósito. secondo il suo proposito. Pois aqueles que de antemão conheceu, Perché coloro che prima ha conosciuto, também os predestinou anche li ha predestinati para serem conformes à imagem de seu Filho, per essere d'accordo all'immagine del suo figlio, a fim de que ele seja o primogênito con lo scopo di che lui sia il primogenito dentre muitos irmãos. dentro tanti fratelli. Então o propósito de Deus Quindi il proposito é di que Dio você seja parecido com è Jesus, che tu possa assomigliarti a pertença a Gesù, uma família appartenere ad una de famiglia muitos irmãos di tanti fratelli semelhantes a Jesus. simili a Gesù. Romanos 8:15. Romani 8:15. Vocês não receberam o espírito de escravidão, Non avete ricevuto lo spirito di schiavitù, mas receberam o espírito de adoção, ma lo spirito di adozione que podem clamar: che potete chiamare Abba, Pai. Padre. Amém? Amen. Amém? Amen. Nós também fomos criados para a santificação. Siamo stati creati anche per la santificazione. Algumas pessoas dizem assim: Ci sono persone che dicono così: já aceitei a Jesus. io ho già accettato Gesù. Meu nome foi escrito no livro da vida. Il mio nome è stato scritto nel Eu libro estou della vita. garantido. Ho la garanzia. Mas a Bíblia não diz isso. Ma la Bibbia non ci racconta A questo. Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, La Bibbia dice che coloro che sono nati di nuovo eles querem a santificação. vogliono la santificazione. Eles querem parecer mais com Jesus. Vogliono assomigliarsi a Gesù Cristo. Efésios 1:4. Efesini 1:4. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo Perché Dio li ha scelti prima della fondazione del mondo. para sermos santos Perché siamo e santi irrepreensíveis em sua e presença. irreprensibili davanti alla sua presenza. Então Deus ele te escolheu Quindi Dio ti ha para ser scelto santo. per essere santo. Ele colocou o propósito na sua vida. Lui ha messo un proposito Di ser nella tua santo. vita di essere santo. Amen. Amen. Amém, gente? Amen. Glória a Deus. Gloria a Dio.
1 Coríntios 6:20. 1 Corinzi 6:20. Vocês foram comprados por um preço muito alto. Siete stati comprati ad un prezzo altissimo. Portanto, Per questo, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. glorificate a Dio con il vostro corpo. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicesi 4. A vontade de Deus La volontà di é Dio que vocês sejam santificados. è che potete essere santi. Abstenha da imoralidade sexual. Quindi lasciate l'immoralità. Cuide do seu corpo Avete cura de del vostro maneira corpo santa e honrosa. di modo onorevole e santo. Amém. Amen. Glória a Deus. Amen. Nós também fomos feitos para multiplicação. Siamo stati creati anche per la moltiplicazione. Deus te chamou para multiplicar. Dio ti ha chiamato per moltiplicare. A Bíblia diz La Bibbia dice que quando Deus fez os animais, che quando Dio ha fatto gli Ele animali, deu uma ordem para eles. Lui ha dato un ordine a loro. Multiplique e encha a terra. Moltiplicatevi e riempite Depois la Deus terra. fez o homem. E dopo Dio ha fatto E l'uomo. Deus deu uma ordem para E ele. Lui anche all'uomo ha dato un ordine. Sejam férteis e multipliquem-se. Siate fertili, moltiplicatevi. Enche a terra e a Riempite. subjugue. Riempiti la terra e sottomettela. Depois veio o dilúvio. E poi è venuto il diluvio. E Deus ordena a Noé: E quindi Dio ordina a Noè: frutificai e multiplicai. fruttificate e moltiplicate. E depois, mais pra frente, Deus fala de novo: E dopo più avanti Dio dice ancora: frutifique, multiplique, fruttificate e moltiplicate. seja fértil Sii fertile e enche a terra. e riempi la terra. Amém? Amen. Não estou dizendo que você tem que ter 4 filhos Non sto igual eu. dicendo che per forza devi avere 4 figli come ce l'ho io. Eu estou dizendo que Deus te chamou Sto dicendo che Dio ti ha chiamato para trazer outras pessoas para a família de Deus. per portare altre persone a questa famiglia di Dio. Sabe, é muito bom você ter uma igreja assim, Sai, è così bello avere una chiesa così. que você pode trazer as pessoas, Tu puoi portare le persone qua que você não vai ficar envergonhado. e non avrai vergogna. Algumas igrejas estão tão Ci mortas sono chiese che sono così morte que às oggi vezes as pessoas têm vergonha de levar o visitante. che le persone sono invergognate di portare un ospite. Mas aqui você não precisa ter vergonha. Qua invece non devi invergognarti. Aqui é uma igreja saudável. Qua è una chiesa Tem sana. a presença do Espírito. C'è la presenza dello E Spirito você Santo. precisa trazer, E tu devi portare, convidar para ir nos grupos Invitare familiares, persone per andare nei gruppi familiari, pregar o evangelho. predicare il Vangelo. Porque nosso chamado Perché la nostra chiamata é para a multiplicação. è per la E moltiplicazione. tem vários versos que falam sobre isso. Ci sono tantissimi versetti che Não ci vou parlano. ler aqui por causa do nosso tempo. Per il tempo non leggerò tutti i Mas versetti. Jesus nos deu uma ordem: Ma Gesù ci ha dato un fazer ordine. discípulos Fate de discepoli todas as di nações, ogni nazione, batizando battezzando, e ensinando a obedecer. battezzando e insegnando ad obbedire. Amém? Amen. Glória a Deus, Gloria a queridos. Dio. E por último, amém? E quindi per ultimo, Porque nós fomos criados. perché siamo stati Vocês creati? me dão mais 5 minutos, Mi amém? date ancora 5 minuti? 5 minutos? 5 Quem dá aí? minuti? No? Dá aí, No. pastor? Sì. 5, 10, 5, 10, 15, 20. 15, 20. Glória a Deus. Glória a Aí Deus. mais 20. Depois todo mundo abaixa Ancora a mão. 20. Facciamo Amém. 20. Glória a Deus. Gloria Por a Dio. último, Ultimo. fomos criados para sermos influência Siamo stati creati per essere influenza e não influenciáveis, e non influenzabili, mas serem pessoas de influência. ma essere persone di influenza. Em Gênesis 1:27, Genesi 1:27 diz que o Senhor nos criou para multiplicação dice che il Signore ci ha creato per la e para moltiplicazione dominar a terra. e per dominare la terra. Jesus falou Gesù ha detto que nós somos sal da terra che noi siamo il sale della terra e luz do mundo. e luce del mondo. E ele diz que não se pode colocar uma candeia, E lui ha detto che non dobbiamo mettere la luce, não pode colocar a luz non puoi mettere la luce embaixo da cama, sotto il letto, mas tem que colocar nos lugares altos. ma si deve mettere nei posti alti. Essa proposta de vocês de terem o culto em italiano também. Questa vostra proposta di avere il gospel sempre in italiano, Eu anche. creio que tem esse propósito. Io credo che ha questo De não proposito. esconder a luz embaixo da cama. Non nascondere la luce sotto il letto. Nós morávamos nos Estados Unidos Noi abitavamo negli Stati Uniti d'America e tinha muitas igrejas e brasileiras. c'erano così tante chiese per brasiliani. E
as igrejas brasileiras E le chiese brasiliane muitas vezes ficavam escondidas. tante volte erano nascoste. Só falavam português. Parlavano solo il Queria portoghese. viver só com brasileiro. Volevano vivere solo con i brasiliani. Mas nós temos que ganhar as pessoas dessa Ma nação. noi dobbiamo vincere le anime di questa É claro que nazione. tem brasileiros que serão ganhos também. Certo, brasiliani anche saranno guadagnati a Dio. Mas precisamos ir para as nações. Ma noi dobbiamo andare verso tutte le nazioni. Sabe por quê? Sai, Se você liga uma rádio lá na Índia, se tu liga o rádio, accendi la radio in India, vai ter vários rádios evangélicos. ci saranno tantissimi rette che sono evangeliche. Se você liga a televisão nos Estados Unidos, Se tu accendi la TV in America, tem 20 ci canais. saranno forse 20 retti, canali. 10 estão pregando. 10 ci sono persone predicando. Se você liga no Brasil, se você anda numa rua, In Brasile se tu cammini per strada, você vai ver mais de 10 igrejas. vedrai sicuramente più di 10 chiese. Essa semana saiu uma pesquisa Questa settimana è uscita una ricerca que o Brasil tem 31% de evangélicos. che il Brasile ha già il 31% di evangelici. Nós éramos o maior país católico do mundo. Eravamo la nazione cattolica più grande al mondo prima. Nós tínhamos 99% de católicos. Avevamo tipo 99% di cattolici. E quando o meu avô era o evangelista no Brasil, E quando il mio nonno era un evangelista in Brasile, ele pregava lui predicava e as pessoas tacavam pedra. e le persone buttavano le pietre. Aí, uma das igrejas que meu pai pastoreou Una delle chiese che il mio padre si è curato foi apedrejada, è stata lapidata porque eles odiavam crente. perché loro avevano così tanto odio per i credenti. E era como a Itália, Era come oggi è l'Italia, tinha forse. 1% de crente. C'era 1% di credenti, Mas hoje nós temos 30%. ma oggi abbiamo già 30%. Então nós precisamos sair para as nações. Quindi noi dobbiamo uscire verso le nazioni, Porque lá as pessoas ouvem do evangelho. perché là le persone sentono il E Vangelo às vezes aqui não ouvem. e qua penso che non sentono É così claro que tanto. todas as nações precisam de Jesus. Certo, tutte le nazioni hanno bisogno di Gesù. Todas as nações precisam de missionários. Tutte le nazioni hanno bisogno di missionari, Mas nós precisamos ser luz nas trevas. ma noi dobbiamo essere luce nelle E tenebre colocar nossa luz em lugares altos. e mettere la luce in posti O alti. que é luz nos lugares altos? Che cos'è la luce nei posti alti? É você estar nos lugares de influência. È stare nei posti di influenza. Hoje nós temos no Brasil, Oggi in Brasile nós temos ministros evangélicos. abbiamo ministri evangelici, Nós vamos ter um juiz da Suprema Corte evangélica. ministri del governo, avremo anche un giudice della Suprema Corte, Porque nós temos que estar nos lugares de influência. perché noi dobbiamo stare in questi luoghi di influenza. Nós temos que buscar esses lugares. Dobbiamo cercare questi luoghi. Deus tem feito grandes coisas no mundo. Dio sta facendo cose così grandi nel mondo. Você sabia que hoje Tu sapevi che oggi Jesus está sendo anunciado em 2.000 línguas e dialetos? Gesù sta essendo predicato in 2000 lingue e dialetti. Você sabia que hoje no mundo Sapevi che oggi nel mondo tem tido 120 conversões a Jesus por dia? per giorno ci sono 120 mil conversões. 120.000 persone si convertono a Gesù per giorno. 100 mil 100.000 são nascidos no Evangelho, sono quelli nati già nel na Vangelo, igreja, nella Chiesa, como meus filhos. come i miei figli. Eu contribuí para esses 100 mil. Io ho contribuito per questo 100.000. E 20 mil Ma 20.000 foi através do evangelismo, è attraverso l'evangelizzazione. da evangelização. Evangelizzazione. 20 mil pessoas 20.000 persone al a giorno. mais para Jesus por dia. Al giorno in più per Gesù. Na China, In Cina já são mais de 100 milhões de ci cristãos. sono più già di 100 milioni di O cristiani. ditador lá Il dittatore, tá apertando o cerco. lui sta chiudendo il Em cerchio. 2019, 2019, 2.500 igrejas foram fechadas. 2500 chiese sono state chiuse in Cina. Cerca de 500 igrejas Circa di 500 foram chiese demolidas. sono stati proprio Uma distrutte. igreja de mais de 10 mil membros, Una chiesa di più di que tinha 10.000 prédio membri. maravilhoso, Aveva un edificio così bello. foi demolida. È crollata. E sabe o que aconteceu? E tu sai cosa è successo? O ano passado, L'anno a scorso igreja na China la chiesa in Cina cresceu mais è cresciuto do più que nos últimos 10 in anos. rispetto a tutti gli ultimi 10 anni. Na Índia, In India
O governo fez uma lei que você não pode dar dízimos e ofertas nas igrejas. Il governo ha fatto una legge che tu non puoi contribuire con la decima con le offerte in Sabe o chiesa. que aconteceu? Sai che cosa è successo? As igrejas começaram a crescer nos lares. Le chiese sono cresciute nelle case. Porque lá a igreja não, o governo não tem controle. Perché il governo non ha giurisdizione dentro le case. E o governo anuncia que tem 3% de evangélicos já na Índia. Il governo annuncia che ci sono già 3% di evangelici in India. Mas as organizações não governamentais Ma le organizzazioni non governamentali dizem que é 7%. parlano già di 7%. Sabe o que é 7% Sai na che cosa Índia? è 7% dell'India? Mais de 100 milhões de pessoas. Più di 100 milioni di persone. Eu participo Não. de uma aliança de igrejas. Noi partecipiamo di una alleanza di chiese. Temos uma igreja em Mumbai, na Índia. E noi abbiamo una chiesa in Mumbai, in India. Essa igreja tem 8 anos de idade. Questa chiesa ha 8 anni di età Tem mais de 80 mil membros. e ha più di 80.000 membri. Tem batismo segunda, quarta e sexta. Ci sono battesimi lunedì, mercoledì, venerdì. E nós o que estamos fazendo? E noi cosa stiamo A facendo? Europa pode ser salva por Jesus. L'Europa può essere salvata da Gesù. Às vezes nós achamos que o céu está fechado, A volte pensiamo, ma il cielo è chiuso. mas nosso Deus é poderoso. Ma il nostro Dio è potente. E nós podemos fazer a diferença E noi possiamo sì fare la para differenza. ser influência. Per essere influenza. Às vezes nós estamos fechados numa caixinha. A volte noi siamo chiusi in una scatola. Não queremos carregar nossa cruz. Non vogliamo portare la nostra Queremos croce. conforto. Vogliamo il conforto. Sabe, um pastor amigo meu Sai, c'è un pastore amico mio. foi numa cidade lá no Brasil. Lui è andato in una città là in Brasile. Que tem... Como é que chama aquela cidade? O pessoal vai fazer peregrinação lá no interior de São Paulo? Aparecida do Norte. C'è una città chiamata Aparecida do Norte dove le As persone pessoas vão peregrinar lá. vanno a fare peregrinazione E verso esse Dio. amigo meu é pastor. C'è questo amico mio che è un E pastore. ele estava na rodovia. E lui era nell'autostrada. E ele viu um homem com uma cruz muito grande nas costas. E lui ha visto un uomo con una croce così grande nelle spalle. Na rodovia. Nell'autostrada. Carregando. E camminava caricando. E ele ficou impactado com aquilo. E lui è stato così colpito da Ele questo. falou, esse cara está carregando a cruz. Lui ha detto, ma quest'uomo sta caricando la E ele croce. aproximou o carro. E lui è avvicinato alla macchina. E foi pertinho, porque ele queria ver de perto aquela cruz. Si avvicinava perché voleva guardare la croce da E vicino. quando ele olhou de perto, E quando ha guardato da vicino, a cruz tinha rodinhas. la croce aveva le ruote. Tinha rodinhas na cruz. C'erano delle ruote nella croce. Sabe, às vezes nós estamos querendo ser cristãos assim. Sai, a volte noi vogliamo essere cristiani così. Nós não queremos pagar um preço Non vogliamo pagare il para prezzo sermos influência. per essere influenza. A Bíblia diz que Noé pregou 120 anos La Bibbia dice che Noè ha predicato 120 e anni. ninguém o ouviu, Nessuno l'ha sentito, só a sua família. soltanto la sua famiglia. Mas ele foi criativo Ma lui è stato e creativo foi e obediente. lui è stato ubbidiente. Às vezes parece que nós estamos querendo sempre imitar o mundo. Sembra che noi vogliamo copiare il mondo, Nós estamos um passo atrás do mundo, che siamo sempre un passo indietro al mondo. mas nós fomos chamados para estar nos lugares altos. Ma noi siamo chiamati a stare nei Nós fomos luoghi chamados para alti influenciar. per influenzare. Sabe quem inventou o futebol? Sai chi ha inventato Quem il gosta de calcio? futebol aqui? A chi piace il calcio qua? Que na Itália o povo é apaixonado com futebol, né? Dicono che in Italia sono appassionati del calcio. Quem inventou o futebol foram os jovens da ACMC, Chi ha inventato il calcio sono i giovani della ACMC. ACM, né? ACM ACM, na Inglaterra. in Inghilterra. Jovens cristãos Giovani cristiani inventaram o futebol hanno inventato il para calcio tirar os meninos da rua per prendere le persone dalle strade e ensinar algo bom para e eles. insegnare qualcosa di bello a loro. Sabe quem inventou os leprosários e os hospitais? Sai chi ha inventato le ospedali, le leprosali? Foram os cristãos. Sono stati i cristiani. Sabe quem fez as primeiras universidades? Sai quelli che hanno creato le prime università? Os cristãos. I cristiani. Sabe quem fez a primeira escola para crianças? Sai chi ha fatto il primo asilo? Não precisa falar para bambino, não, né? La scuola per bambini. Tá vendo? Tô entendendo já. Asilo, né? No Brasil, asilo é para velho. Perché asilo in Brasile è un'altra Explica. cosa, è per gli anziani. Quem criou a primeira escola infantil? Chi ha creato la prima scuola infantile per i bambini? Foi Calvino. Calvino. Sabe quem criou o Estado laico? Sai chi ha creato lo Stato laico? A Reforma Protestante. Riforma protestante. Em Montevidéu, Montevideo in Uruguay. os jovens de uma igreja I giovani di una chiesa criaram futebol de salão hanno creato il calcio da salone para tirar as crianças do frio per togliere i bambini del freddo e ensinar o evangelho para e eles. insegnare il Vangelo a loro.
Nós precisamos voltar a ser uma igreja Dobbiamo tornare ad essere una chiesa que influencia o mundo. che influenza il mondo. E o maior propósito de Deus para o homem. E il più grande proposito di Dio È per Gesù. l'uomo è Gesù Cristo. E para terminar, E per finire, de verdade agora, veramente voglio quando o finire. pastor fala que está terminando, você não acredite. Quando il pastore dice che sta finendo, non credere. Mas agora eu estou terminando. Ma adesso è vero. Eu queria só contar uma história Io volevo soltanto raccontare una da viúva de Surrey, della vedova di Surrey na Inglaterra. in Inghilterra. A história diz La storia racconta que essa viúva che questa vedova tinha 3 filhos, aveva 3 figli, homens, 3 figli com uomini, a pastora. come la pastora ha avuto. E ela orava todos os dias para que os filhos dela E lei pregava ogni giorno perché i suoi figli jamais se desviassem do evangelho. non si sviassero mai del Vangelo. Ela era viúva. E lei era una vedova. O marido dela tinha morrido na guerra. Il marito morto in guerra. E ela cuidava dos 3 filhos sozinha. E lei si prendeva cura dei 3 figli da sola. Levava-os na igreja, Portava loro in chiesa. orava com eles, Pregava lia a insieme a Bíblia loro. com eles. Leggeva la Bibbia con loro. E um dia, num culto como esse, E un giorno in un culto come o questo, pregador fez um apelo il predicatore ha fatto un appello para quem queria ser um missionário. per chi voleva essere un E missionario. os 3 filhos dela E i 3 figli suoi foram à frente. sono andati avanti. E ela chorou muito. E lei ha pianto così tanto. E o pastor ficou preocupado. E il pastore è stato un po' preoccupato. E o mais velho, E il più grande, depois de um ano, dopo di un anno, se ofereceu para ser um missionário nas ilhas de Salomão Ocidental. si è offerto per essere un missionario nelle isole di Salomone occidentale. E ele foi para essas ilhas. E lui è andato a queste isole. E sabe o que aconteceu? E tu sai che cosa è successo? Quando ele chegou lá, Quando lui è arrivato as lì, tribos da ilha. le tribù di questa isola, Essas ilhas ficam na Oceania. perché sono localizzate in Oceania, As tribos lá le tribù che c'erano lì mataram ele. lo hanno ucciso. E aí, depois de alguns meses, E dopo alcuni mesi, o segundo filho dela il secondo figlio suo falou: eu quero ir no lugar do meu irmão. ha detto: io voglio andare Meu nel irmão não posto. conseguiu pregar para eles, Il mio fratello non è riuscito, mas eu vou pregar. ma io predicherò per E loro. aí ele foi. E quindi lui ha detto: io A vado. igreja abençoou. E la chiesa lo ha benedetto. E ele foi. E lui è andato. E o que aconteceu? E che cosa è successo? Quando ele chegou lá, Quando lui è arrivato lì, anunciou Jesus, ha annunciato Gesù, mataram ele. lo hanno ucciso anche lui. E aí, E quindi ela só tinha mais um filho. lei aveva soltanto un altro figlio. E aquele filho mais novo E il figlio più piccolo, quis ir para as ilhas de Salomão, anche lui ha voluto andare dalle isole di pregar o Salomone, evangelho. predicare il Vangelo. E ele foi. E lui è andato. E o que aconteceu? E che cosa è successo? Ele também foi assassinado. Anche lui è stato ucciso. E aí, quando o corpo dele chegou, E quando il suo corpo è arrivato, eles fizeram o funeral, lui hanno fatto il funerale. enterraram ele. Lo hanno fatto il funerale. E o pastor foi visitá-la. E il pastore è andato a visitare quella donna. E ela estava chorando muito. E lei piangeva così tanto. Ela estava chorando. Lei E o piangeva pastor não sabia o que falar. e il pastore non sapeva che cosa dire. Mas o pastor disse para ela: Ma il pastore ha detto a lei: o Espírito Santo vai te consolar. lo Spirito Santo ti E consola. falou coisas que pastor fala. E lui ha detto le cose che i pastori dicono. Orou com ela. Ha pregato insieme a lui. E o pastor tentou falar algo com ela. A lei. E il pastore ha cercato di dire qualcosa. Mas ele estava muito sem graça. Ma lui non E ela não trovava parava modo. de chorar. Lei non si fermava di piangere. E aí ela falou com o pastor: E quindi lei ha detto al pastore: pastor, o senhor está se lamentando pelos meus filhos, tu stai piangendo per i miei figli, mas o senhor não entendeu. ma tu non hai capito. Eu não estou chorando por causa deles. Io non sto piangendo per la loro morte. Eu estou chorando Sto piangendo porque eu não tenho o quarto filho para entregar para Jesus. perché io non ho il quarto figlio per dare a Gesù. E sabe de uma coisa? Tu sai una cosa? Hoje as Ilhas Salomão Oggi le isole di Salomone têm cerca de 100.000 habitantes. hanno cerca di 100.000 abitanti. E segundo o censo do ano passado, E d'accordo con il censo dell'anno scorso, 78% da população 78% della loro popolazione são de cristãos, sono cristiani, evangélicos. evangelici. E o que nós temos feito Che cosa stiamo facendo noi por Jesus? per Gesù? Vamos orar. Preghiamo Fique em insieme. pé no seu lugar. Tu ti puoi alzare adesso.